Olá, seja bem-vindo ao nosso Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, é um dia especial, dia do nosso amanhecer, o amanhecer da consciência hebraica, um curso que trata da origem do todo e de todas as coisas. O 019 é o número do nosso episódio. E hoje é dia 11/11 de 2020. E no nosso Consciência Hebraica de hoje, nós vamos, como sempre, explicar um pouquinho, descortinar aí o porquê do nosso Consciência Hebraica. Lembrando que das 4 faculdades humanas, a mais importante que nos diferencia é a essencial. Ela tem expressões como a consciência, por isso escolhemos, ela é uma das mais importantes diferenciações humanas, o arbítrio, a vontade, o amor, por isso consciência. O hebraico para nós representa a espiritualidade humana, diferente do judaico, que é mais local, mas é o que está na essência de todos os povos em relação à divindade. Queremos também um Jesus apresentado à hebraica, cultura greco-romana, acabou apresentando um Jesus loiro, de olhos azuis, e todos os textos interpretados através do olhar grego. A gente quer voltar a buscar o olhar hebraico de Jesus para a leitura dos textos e da espiritualidade humana. Venha com a gente, nós vamos aqui no curso ver o início de tudo e de todas as coisas. Desejamos a você uma boa viagem no nosso jato supersônico, que vai levar você a um grande momento, um momento especial. Que conceitos nós vamos trabalhar hoje? Vimos o surgimento do animal hominal em uma visão científica, com parâmetros estudados pela ciência. Agora veremos a descrição poética usada pelos textos hebraicos, que nos dá pistas sobre o surgimento do animal hominal. Olha, é um momento muito interessante, né? Nós fizemos uma grande jornada mostrando as estruturas cósmicas, descrevendo a luz, as trevas, o gradiente universal, o surgimento de todo o processo mineral, vegetal, vimos o animal, e agora, dentre os animais, um animal que tem uma qualidade muito especial e ao qual é feita uma grande proposta cósmica, da possibilidade de individuação e de que, através da individuação, este ser humano, esta pessoa, este ser, não desapareça do cenário cósmico, mas evolua indefinidamente, de uma forma surpreendente, maravilhosa. Então, nós agora estamos vendo esta origem com os textos hebraicos. Vimos um pouquinho de ciência, demos uma pincelada no processo de como o ser humano pode ter emergido através do mineral, do vegetal, do animal, se tornando algo bem diferente. E agora vamos nos textos intuitivos, espirituais, poéticos, hebraicos, textos milenares, né? 6.000 anos de cultura, praticamente, de intuição, e milhões de anos aí que o ser humano vem se desenvolvendo e chegando a toda esta epopeia, esta odisseia maravilhosa. Então, hoje nós vamos ver desta forma. As escrituras hebraicas nós a assistiremos, né, a apresentaremos como uma canção poética, intuitiva e espiritual, não como um manual técnico, né, de ciência, não é isso. Vamos explicar isso também. Veremos alternativas de olhares sobre textos hebraicos antigos, falando sobre a origem do ser humano e elementos que a ciência nos traz hoje. Então, o que nós queremos, na verdade, assim, é buscar um paralelo, né? Independente das teorias científicas. Nós não estamos querendo firmar ou afirmar ou defender esta ou aquela teoria. Nós apenas dizemos que num texto simbólico, num texto poético, você pode inferir, seja lá o que teoria for. Você pega a mais moderna teoria científica do surgimento humano, essas teorias vão se alterando,
Mas como o texto é poético, simbólico, você vai usando a simbologia do texto e vai descobrindo coisas incríveis que foram intuídas de fato e que estão sendo reveladas pela ciência. Então, não é nenhuma objetivo de dizer ou que a teoria está certa ou que a Bíblia ou as escrituras hebraicas acertaram em relação à ciência. Não há nenhuma pretensão deste tipo. É apenas contemplar as teorias mais avançadas da ciência, interessantes, e tricotá-las poeticamente, intuitivamente, com textos muito antigos da humanidade, procurando essa convergência intuitiva. É possível? Sim, sempre é possível. Isso é algo livre que nós fazemos e que nos estimula. Evidentemente, está sob a base deste olhar a fé, ou seja, o conhecimento das escrituras hebraicas, o conhecimento das teorias científicas, a experiência intuitiva com Yahvé Elohim Adonai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, e também com Yeshua HaMashiach, o Messias, o príncipe da paz, o Senhor do amor, aquele que nos ensina o caminho da nossa evolução infinita através de Yahvé Elohim Adonai. Então, esses são os nossos objetivos e queremos a sua companhia para a gente fazer esta viagem. Então, a escritura hebraica como uma canção poética. A diferença entre o manual técnico, científico e a poesia. Olha, tem havido uma confusão enorme, né, de pessoas discutindo teorias, porque a Bíblia diz isso e a ciência diz aquilo, então a Bíblia está errada, a ciência está errada, e tudo que está na Bíblia é uma fantasia, tudo que está na ciência é correto, ou vice-versa, a ciência não tem e não consegue afirmar nada, e aí vem uma série de teorias e de pessoas e de grupos se combatendo e gerando confusão, ódio e muitas outras coisas por aí. Então, na verdade, isso não é necessário, né? Eu acho que a abordagem é que está desnecessariamente descalibrada, né? E é isso que a gente quer demonstrar. Vejam, a Bíblia, as escrituras hebraicas, os livros do Gênesis, os livros proféticos, históricos, enfim, eles não foram criados com o objetivo de serem um manual técnico-científico a respeito de nenhum assunto. Mesmo porque, mesmo que a ciência fizesse um manual técnico, ele ficaria desatualizado em pouco tempo. Com a evolução do conhecimento hoje, né, por mais sólida que seja a teoria, em algumas décadas ela estaria sendo questionada. Então, o objetivo das escrituras não foi formar um manual técnico de explicação do universo. Um texto poético, uma canção acerca da teogonia, da origem do ser infinito, da manifestação da origem do ser infinito, que cria todas as coisas, uma cosmogonia, ou seja, a agonia é origem, né? Uma origem poética do universo, intuitiva, espiritual, romântica, né? Que alcance todos esses estágios de desenvolvimento do psiquismo humano, das emoções, dos afetos do ser humano, das relações entre famílias, entre pessoas, entre sociedades. Então, uma grande poesia estimulando o ser humano a extrair e buscar o melhor de si da vida. Este é o objetivo dos textos hebraicos. Eles não tiveram a pretensão de produzir um manual técnico de funcionamento de nada, do surgimento de nada. Então, o que nós vamos demonstrar aqui hoje é como a ciência pode ser harmonizada com um texto poético de forma intuitiva, a cada momento, a cada tempo, independente do ponto da ciência em que esteja. Esse diálogo é sempre bem-vindo e possível, né? Então, esse é o primeiro ponto. A impossibilidade de um manual técnico manter-se atualizado. Nós tratamos isso. Se a Bíblia fosse um manual técnico, ela não serviria para mais nada, né?
a beleza e a profundidade da poesia por seu uso simbólico e metafórico. Então, qual é o poder que os textos hebraicos têm? Eles são textos intuitivos, são textos que vão descrever o interior humano, as relações fundamentais da vida humana com o cosmos, os princípios da relação deste caminho de amor, de fé, de desenvolvimento de vida, de crescimento ascensional, do finito rumo ao infinito. E essa é a essência dos textos hebraicos, né? Então, aqui, o nosso objetivo é ver esta beleza em alguns textos, né, que tratam da origem do ser humano. Não ver a esta beleza, né? Ver esta beleza em alguns textos que tratam da origem do ser humano de forma intuitiva, poética e simbólica. Então, nós vamos começar uma viagem, não sei quantos encontros vai durar, vamos fazer com calma, com tranquilidade. Gostaria muito que você buscasse a tua Bíblia, inclusive quando eu citar a passagem, se você quiser fazer um exercício, para o vídeo, pega aquele texto, lê o texto, tenta ver o que você lembra de ciência e vê como você leria esse texto fazendo esse encaixe. Faça esse exercício, vai ser interessante, e eu vou fazendo com você livremente, intuitivamente, ligando pontos, tecendo comentários e vendo a beleza do surgimento das leis da vida, dos fundamentos do universo e da espécie humana. Depois nós vamos chegar ao final, vamos fazer uma classificação à moda hebraica do ser humano, vamos ver como que a Escritura posiciona o ser humano. Isso tudo vai ser muito interessante, faremos tranquilamente. Eu sei que você, se está aqui esse tempo todo, é porque gosta de estudar, gosta de ler, separa um tempo para isso, então vai ser muito legal a gente fazer esse movimento juntos, ok? Então vamos lá para o nosso texto inicial e vamos iniciar com a formação do ser humano em Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 31. Então, se você quiser fazer um exercício, pegue agora aí a sua Bíblia, pare o nosso vídeo e veja como você relacionaria a ciência e o texto que está a seguir. E é o que nós vamos fazer agora, né? Então, e disse Deus, aqui a tradução do hebraico é Elohim, que nós já tratamos. Elohim significa as potências, né? As potências formadoras divinas, né? Então, o grande potencial divino, que nós já comentamos com você que tem o princípio de 3 e o princípio de 7, né? Você encontra o princípio de 3 espalhado em vários textos, poder, sabedoria e ação. Depois tem os 7 Espíritos de Deus, você pode procurar lá em Isaías, é só dar uma busca no Google, você vai ver o princípio de 7. Todos descritivos da divindade, né? A divindade, as escrituras usam o princípio de 3 e o princípio de 7, inclusive a soma de 3 e 7 dá 10, que é o homem realizado à imagem e semelhança de Deus. Então, que é Elohim tornando-se Elohim, né? Ou seja, formando deuses, formando seres à sua imagem e semelhança, que é o que ele propôs em Gênesis 1, 26. Né? Como nós costumamos brincar, a mineira, filho de peixe, peixinho é. Né? Então, aqui nós temos Gênesis 1, 26, e disse Elohim, façamos um ser humano. Né? Homem aí tem essa versão mais tradicional, mas nós poderíamos dizer, façamos um ser à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então esse nossa não é só plural de majestade, né? Está revelando o poder, a sabedoria e a ação. Os 3 Elohim. A palavra Elohim, o M em hebraico é plural, então é poderes, potências, poderia ser traduzido por deuses, mas não no sentido de que há deuses diferentes em Israel, porque Israel tem um conceito de unidade total da divindade,
mas a expressão desta divindade única, ela se expressa em poder. Então nós falamos o Elohim poder. Ela se expressa, o próprio ser dela também, em sabedoria. Tem um aspecto feminino. E depois ela se expressa em poder. Poder, sabedoria e em ação, em verbo, realizador. Então, para fazer qualquer obra, você vai construir uma casa. Preciso de poder, poder aquisitivo, adquirir o terreno, os materiais. Eu preciso de sabedoria, um arquiteto, um engenheiro, para ser tudo bem feito e otimizado. E eu preciso agir. Né? Então, esses são as potências da divindade hebraica. E o que elas dizem? Façamos um ser à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é uma figura semiótica, né? Imagem e semelhança, ou seja, é um símbolo. E também temos a figura biológica, ou seja, Deus quer gerar filhos, ou a figura arquitetônica, Deus está construindo templos cósmicos autoconscientes, que é o ser humano. Pode ser aplicado de muitas maneiras. E ele está dizendo, olha, este ser que chegará a ser, que será feito, né? O verbo aí, o façamos, é importante nós entendermos que ele está no imperativo e está num ato contínuo, né? Ou seja, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então, tem uma ação que é continuada no tempo, né? Que será realizada no tempo, que nós iniciaremos, faremos este ato e agora vai entrar toda a descrição das etapas em que isto será realizado através, inclusive, do tempo que será necessário para a formação. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança, e este ser dominará sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Bom, não preciso dizer que essa descrição intuitiva é perfeita para o que este animal, que frágil surge sobre a face da terra, e hoje nós vemos o domínio que o homem exerce, né? Sobre todas estas dimensões da natureza. Então, aquilo que foi profetizado, preconizado, né, era uma descrição de uma relação que existiria. Evidentemente, se esta operação for mais crística, né, mais celestial, ela será uma ação de equilíbrio da natureza, de preservação da natureza, de vida em harmonia, de uma procura do homem se integrar na natureza. Se for mais de feitio anticrístico, ela será apenas exploratório, explorando a natureza e outros seres humanos e tudo que há nela, com objetivo só mercantil comercial, não vendo nenhum equilíbrio, nenhuma estrutura e não preservando nada. Né? Isso também está descrito na consciência hebraica, quando ela trata, já nas origens cósmicas, da luz e das trevas, do abismo e do celeste, da morte e da vida. Então tudo isso você vai contemplando no texto, vai assistindo à evolução do texto, né, nessa dominação. Olha, o primeiro verbo, o façamos, ele tem um tempo verbal diferente do verso 27. Então você percebe que o primeiro está num ato contínuo de realização e o segundo entrou no tempo. Né? Então, quando entra no tempo, ele já coloca no passado. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui nós já começamos a ter que apontar algumas visões que o texto acaba encerrando, né? Por exemplo, a tradução mais correta não seria homem e mulher os criou. Isso é uma predileção do tradutor. Né? A palavra original é macho e fêmea os criou. Por que os tradutores preferem usar homem e mulher? Evidentemente porque já tem um preconceito, né, teológico, porque a palavra macho e fêmea dá uma conotação muito animal, que é a visão hebraica. O homem surge como um animal na natureza,
com um grande potencial de se tornar a imagem e semelhança. Então, no façamos, no verso 26, nós estamos com uma proposta já realizadora de um ser que será feito. Quando entra no tempo, no 27, ele vai posicionar este ser como um ser gerado à imagem e semelhança inicial da estrutura que ele terá, ou seja, ele será formado como macho e fêmea, surgirá com a estrutura animal e se desenvolverá, dará um salto além do animal comum, porque ele tem um potencial espiritual. O reino animal fica apenas na sombra do intelectual e na sombra do emocional. Lembre-se que é físico, emocional, mental e essencial. O animal tem o físico, relativo ao mineral. O vegetal já alcança a sensibilidade. O animal arranha as emoções e o intelecto, como nós já estudamos. Mas o que falta à natureza? Por que ela não dá um salto além? E só este animal em particular, essa espécie em particular, dá este salto. Porque ela tem um potencial diferenciado que permite esta atualidade. Que potencial é este? É o potencial espiritual. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade é uma capacidade potencial que se atualiza em perceber o eterno e o infinito. Os animais não conseguem esta capacidade simbólica, capacidade de projetar, de conceituar, de ver uma realidade virtual, de entrar no reino do virtus, da virtude. Isso não é... O animal não tem este potencial, mas o animal hominal tem este potencial. Então, o famoso elo perdido que a ciência procura entre as espécies é porque, de fato, são espécies diferentes. Então, não há este elo, há uma espécie própria que se desenvolve nesta direção e esta espécie é o ser humano. Como que ele evolui? Ele evolui desde uma substância química no planeta até um corpo que vai alcançar a qualidade de intelecção, de emoção e dá mais um passo, alcança a qualidade, essência de espírito. Então ele consegue focalizar o Criador, ele tem uma parabólica que entra na programação do Criador. O mineral tem uma parabólica que acessa um grupo de canais, vamos dizer assim, do universo. O vegetal alcança mais canais. O animal, muito mais, arranha os canais da emoção e do intelecto. Agora, há um tipo de animal, e aí se era uma espécie, se várias se desenvolveram e alcançaram esse potencial, isso tanto faz, não é a questão. Mas esta continuidade da natureza alcança um potencial que os outros não alcançam. E de onde tudo isso veio? Tudo veio do grande ser infinito. Por isso que o menos consegue produzir o mais. Porque antes do menos, que é o mineral, há o infinito. Quando a ciência não admite o eterno e o infinito antes do mineral, ela fica num beco sem saída. Porque, logicamente, o mineral não pode produzir a consciência, que é um bem muito complexo. Mas se você coloca que o infinito gerou o mineral, então o mineral tem um potencial para produzir o vegetal tem um potencial para produzir o animal. De onde vem esse potencial? Do infinito. Não do mineral em si, mas da potencialidade que ele carrega dentro de si e que vai dar origem a complexidades cada vez maiores. É isso que a gente tem colocado aí no texto. Você vai ver um aspecto atemporal, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, está num sentido do projeto. Quando faz o 27, o verso 27, entra no tempo. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Mas a palavra da tradução original é macho e fêmea os criou. Ou seja,
Mesmo querendo fazê-lo à imagem e semelhança, ele vai iniciar no tempo, começo da primeira palavra do 27, e como um animal até evoluir para um outro estágio. Então Deus os abençoou nessa condição de animal e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Olha, nós temos primeiro, primeiro o fruto e depois a multiplicação. O que é o fruto? Por que ele aparece primeiro? Então, nós vamos ver que para que o ser humano alcance a condição sexuada de multiplicação, ele vai passar por estágios anteriores, aonde ele vai se reproduzir de uma outra maneira. Nós vamos ver isso em Adão também. Primeiro a frutificação e depois a multiplicação pela sexualidade. Então aqui já é um prenúncio de um estágio diferente inicial para um secundário. Muita gente, por exemplo, quando vê esse texto, interpreta que o homem não deveria ter relações sexuais, porque ele só deveria multiplicar depois que ele frutificasse, se espiritualizasse. E aí coloca o pecado como sendo o sexo. É uma visão teológica, respeitada. Cada pessoa pode interpretar as escrituras de uma forma, mas talvez seja essa outra abordagem possa dar um aspecto mais amplo, de que na verdade a frutificação está falando de uma quantidade muito grande não sexuada, de um período de crescimento humano, e depois a diferenciação genética que vai produzir condições genéticas diferentes para que a evolução dê um salto que ela não daria no primeiro método. Então, vê que a gente já pode aplicar essa visão aí em frutificação e multiplicação. E o objetivo é encher a Terra, e está acontecendo, Hoje são mais de 7 bilhões. Então, você veja como essa lei intuitiva, poética, estava certíssima, E tem mais, ele diz que nós vamos sujeitai-a, ou seja, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então isso evidentemente acabou acontecendo e o texto continua. E disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como as árvores em que há fruto e que dê semente, servosão para mantimento. Olha, você vê uma gradação na questão alimentar, começando aqui pelas ervas, que produzem sementes, depois indo para uma alimentação de raízes, de todas as árvores, e depois indo para as frutas. Ainda não fala aí em alimentação animal, em proteína. Então, é muito interessante. Recentemente, inclusive uma cientista brasileira falou sobre o papel do desenvolvimento do cérebro através do consumo de proteína, da descoberta do fogo e todos esses aspectos que nos deram um cérebro muito avantajado em relação a todos os animais. Então você vê, de alguma maneira, o texto fala sobre uma gradação. Em outro momento vai ser liberado o consumo de carne animal. O próprio texto depois trata disso. Muita gente que estuda as escrituras falam que isso aconteceu por causa de uma suposta queda do ser humano. Aliás, esta visão da queda, ela é um contexto religioso e de origem não da consciência hebraica pura, de influências esotéricas que permearam a cultura judaica
e que acabou trazendo essa interpretação de que teria havido uma falha no projeto do Criador, na criatura que ele projetou, seja esta falha sendo colocada para anjos que teriam caído da sua posição, ou depois, e às vezes as duas simultâneas, primeiro os anjos caem, depois influenciam a queda humana, ou que o homem teria falhado e caído. Quando nós vemos que a suprema e eterna sabedoria jamais falharia, jamais não planejaria algo que não estivesse em perfeita harmonia com o seu ser em desenvolvimento. Então, tudo isso a gente vai costurando aqui nos textos, né? Ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como as árvores em que há fruto e que de semente serviam para mantimento. Então falou aqui em raízes, vegetais, frutas. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Então, nós temos um primeiro estágio ainda sem toda a estrutura de vivência com morte dos animais, proteína e etc. Né? Então, o que nós podemos enxergar nisso? É uma fase evolutiva, onde os animais não tinham porte para isso, onde a vida orgânica estava crescendo e se desenvolvendo na Terra, não havia morte por sangue, não havia morte por destroçamento, ou seja, uma fase muito primitiva do desenvolvimento da Terra, mas necessária para dar todos os passos de evolução. Aqui o alimento, ou seja, a limitação alimentar, nos aponta um processo primário que vai alcançar desenvolvimento futuramente. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã o dia sexto. Né? Então nós já estamos aqui no penúltimo dia da criação. E lembrando, né, que no caso aqui a palavra hebraica para dia é aion. Né? E aion não é propriamente um dia de 24 horas. Né? Então os 7 dias da criação não são 7 dias da semana, mas seriam 7 aions, 7 grandes períodos de desenvolvimento cósmico, de processamento de toda a estrutura material e biológica para realizar Gênesis 1:26, formar um ser à imagem e à semelhança do Criador. Né? Então veja que nós não podemos ler esses textos muito rapidamente, por isso que eu vou pedir calma para você, para a gente poder ir saboreando o texto, estudando o texto, né? Você curtindo o texto e ganhando perspectivas novas acerca de como ver a alternativa a esse texto. Né? Então, olha, antes de completar o seu trabalho, ele disse que tudo era bom, e agora a frase é: depois do surgimento do ser humano, a sua obra está completa, então tudo está muito bom, não há falhas, não há processos que foram descuidados nessa criação. E uma outra coisa interessante é que fala que foi tarde e manhã do dia sexto. Então observa que o universo começa ao entardecer. Os judeus, inclusive, contam o dia sempre das 6 horas da tarde. Né? Não começa no amanhecer. Isto já é simbólico. Por que vai começar no entardecer? Né? Aonde está próximo das trevas? É porque começa das trevas para a luz. Né? Aí depois nós vamos ver várias afirmações: no mundo jaz no maligno. Então, a necessidade do tempo, a necessidade da morte, do abismo, de todas as estruturas que vão participar do processo evolutivo, já é anunciado neste pequeno símbolo. Foi tarde e manhã do dia tal. Então nós vamos do entardecer para um amanhecer infinito da divindade. Então foi o dia sexto, e aí então agora vamos para o Gênesis 2, de 1 a 8. E foram assim acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo
a obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que fizera. Evidentemente, né, o conceito de uma divindade cansada é uma parábola, é uma metáfora utilizada, é um símbolo utilizado, né? Porque a divindade eterna, o ser eterno, não tem uma estrutura antropomórfica, ele não é um velhinho sentado em algum lugar que ficou cansado da grande obra que fez. Essa visão que as pessoas lendo literalmente o texto retiram, né, ela não comporta um pensamento mais complexo. O fato aqui, olha, do sétimo dia ter sido concluído, né, esse descanso de toda a obra que fizera, representa que toda a atividade necessária para o desenvolvimento e formação de um ser à imagem e semelhança do infinito estava completa. Potencialmente havia tudo nos Elohim, no poder, na sabedoria e na ação, para a manifestação de toda a criação, céus, abismo, universo, plano mineral, vegetal, animal e o animal hominal, o desenvolvimento da história humana, a vida e a morte de todos os seres humanos, a individuação, o arbítrio, a escolha, a qualificação desses seres e a continuidade evolutiva ao infinito. Tudo isso estava pronto. O descanso não dá uma ideia de cansaço, dá uma ideia de conclusividade, ou seja, aquilo foi concluído, estava perfeito, estava harmônico, estava realizado. Não havia mais obra, trabalho para ser feito, porque tudo havia sido concluído. Este é o sentido. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera. Então, os 7 dias representam o aion necessário para o desenvolvimento de toda a vida do ser humano e a sua formação à imagem e semelhança de Deus. Tanto que, por exemplo, o Messias, depois, ele não vai ressuscitar no sétimo dia, ou como nós usamos, né, não foi ressuscitado, porque não é para trás, mas ele foi gerado novo. Ele foi gerado novo no primeiro dia da nova criação, ou no 8º dia da criação. Por quê? Porque é uma nova criação. A primeira criação foi concluída com a realização do ser humano, então o Messias, ele é gerado novo no domingo de manhã. Agora o dia começa ao romper da luz, com o Messias gerado à imagem e semelhança de Deus. O homem nasce no entardecer como macho e fêmea, na condição animal, no estado alfa, né, no estado de alma vivente. Mas isso até o 7º dia. Mas no 8º dia ele resplandece para uma nova criação que não se conta mais com o tempo, que não se conta mais com aions. É o 8º e único dia de uma criação de evolução infinita do homem gerado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que o Messias só aparecia de domingo, porque ele está neste novo dia. Qual seria o dia ideal de Jesus trabalhar depois de ser gerado novo, ou vou usar a palavra usual, de ter sido ressurreto? Ele deveria aparecer sempre aos sábados, porque era o dia santo, o dia sagrado, né? Mas ele não aparece no sábado, ele aparece na segunda-feira, no primeiro dia da semana. Segunda, na verdade, domingo é o primeiro dia, né? A gente habitualmente trata a segunda como o primeiro dia da semana. Domingo é o primeiro dia. O universo surgiu no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 7 dias, 7 aions, se completa a obra. E ele surge no próximo domingo, que seria o primeiro dia de uma criação infinita, onde não há mais aion. Então você vê que nesse detalhe a gente consegue perceber coisas lindas aí, né? Então ele abençoa e santifica porque ali todo o trabalho já havia sido feito. Eis as origens dos céus e da terra quando foram criados. Ó. Agora entrou no tempo, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e fez os céus. E agora
nós vamos para o nosso próximo texto, Gênesis 1, 2, de 1 a 8. Né? E não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Ora, se a criação foi toda concluída no sétimo dia, como é que agora não tem nada? Né? Então, isso nos chama a inteligência de compreender que o que estava concluído era tudo no eterno. Em Deus todas as coisas estão feitas. Para o eterno nada precisa ser realizado. Tudo já está concluído, tudo já está formado. Então, este texto que nós vimos, ele é olhado do eterno para o tempo. Agora nós vamos começar a ver o tempo do tempo para o eterno. Então, quando não há esta distinção de passagem, o texto fica incompreensível. Aí o pessoal, né, cria teorias que essa primeira criação de Deus deu errado, então ele desmanchou e estava fazendo de novo. Né? Então tudo isso parte de uma visão de um Deus que não sabe bem o que faz, né? Que erra, que recoloca as coisas. Então, tudo bem, se é uma visão que a pessoa tem e lhe conforta, ótimo, né? Cada um tem uma ótica que mais alimenta a sua fé. Mas podemos ver por outros ângulos, né? Podemos ver, não, olha, tudo que foi até o verso anterior está no projeto de Deus e já na sua realização, porque ele nos propõe o paradoxo atemporal, né? O que é isso? Nós não conseguimos conciliar a dimensão do eterno com o tempo. Então há dois olhares diferentes inconciliáveis, da eternidade, do eterno para o tempo e do tempo para o eterno. Do eterno para o tempo não precisa ser mais feito nada, tudo já está pronto. Porque lá não existe amanhã nem antes, nem presente no sentido temporal. Há um moto contínuo do ser infinito. E agora o tempo será necessário, o abismo é necessário, a morte é necessário, as trevas são necessárias para a formação de Elohim, de um ser à imagem e semelhança do Criador. É necessário o conhecimento do bem e do mal, é necessária a morte, é necessário todo o processo que estamos vendo na vida. Tudo isso foi criado por Ele. Então tudo é necessário, não houve nenhum erro, não houve nenhuma falha, não houve nenhum acidente, não houve nenhuma necessidade de se recomeçar. Né? Mas é esta perspectiva. Vimos todo o projeto realizado e já Deus no seu descanso simbólico, né? Tudo feito, tudo completado, todos os seres já gerados à imagem e semelhança de Deus. E agora vamos para o tempo, olhar como essas coisas todas se desenvolverão. É como se nós tivéssemos aí um tempo acelerado e já víssemos tudo pronto, e agora nós vamos congelar o filme e vê-lo quadro a quadro em como ele vai se formar. É assim que o texto deve ser lido, porque não havia ainda nada que havia sido iniciado no tempo. E ele diz, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E eu pergunto para você, o que é este vapor misterioso? Por que se cita que havia um vapor? Elementos químicos, água. O texto não tem uma preocupação técnica. Ele apenas diz que havia uma condição especial, porque um vapor fazia-se a partir da terra, e aí nós podemos colocar os elementos que você preferir, né? Seja a teoria da panspermia, que veio vida de outros lugares e explodiu aqui na Terra, seja a teoria de que os próprios elementos dentro do planeta Terra foram engendrados a ponto de produzir aminoácidos e proteínas, e a partir daí a fazer a escala da vida, enfim, de que havia um design inteligente que já engendrava essas conexões todas, e alguns querem colocar que o acaso tenha sido o autor de toda esta obra e sinfonia maravilhosa. Enfim, aqui apenas diz, olha, havia uma condição especial
química, elétrica, bioquímica elétrica, magnética, de elementos no planeta Terra. Isso é chamado comum vapor, né? É a forma poética de se dizer que havia uma condição especial e que regava e preparava toda a Terra. E a partir deste momento especial é que é formado o homem do pó da Terra. Ora, pó aqui não tem o sentido de poeira, né? É uma simbologia para o elemento mais invisível, para o elemento de menor grau, para o elemento estrutural do planeta Terra. Então, o que nós entenderíamos por pó da Terra? Seria a essência, seriam os átomos, seriam as moléculas, seriam as proteínas, seriam os aminoácidos, seriam as células, seriam as bactérias, seriam os vírus, seriam a constituição de uma vida inaugural que forma tudo. E depois de formar tudo, vai formar o ser humano, com a cadeia imensa da rede tecida pela vida. Então, este texto em particular, né, formou o Senhor Deus, o homem, da essência da terra. Né? Porque, ora, o que nos compõe? Né? Uma proporção muito parecida com a água que está no planeta, e nós temos ferro, cálcio, magnésio, zinco, selênio, e todos os minerais nos compõem, a sensibilidade dos vegetais, as capacidades. Se você abrir os órgãos do ser humano e abrir os órgãos de muitos animais, os sistemas endócrinos, os sistemas reprodutórios, o mesmo cérebro e muitas coisas, muitos sistemas muito parecidos. A diferença genética do ser humano para um primata é minúscula, né? Só há uma dimensão virtual que nós tocamos e que eles não tocam, e que nos dá a autoconsciência e a individuação, individualidade. Então, evidentemente, nós viemos daqui mesmo. Nós somos frutos da essência da Terra. Nós somos frutos, poeticamente, do pó da Terra. Vê que beleza que o texto alcança, como ele fica lindo e belo, visto dessa maneira. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Olhe bem esse texto, né? Então, este sopro, a palavra sopro, em todas as línguas, vai ser a mesma para espírito. Então, Deus sopra no homem, ele se torna alma vivente. E você vai ver que este mesmo sopro, ele também está nos animais. Você vai ver essa mesma palavra alma vivente ser usada para os répteis, ser usada para os animais. Né? Então, não é só isso que distingue o ser humano, é que a frequência que este sopro foi causado no ser humano, e quando nós dizemos sopro, evidentemente, não é Deus fazendo um bonequinho de terra e soprando nele, não? Mas isto é um elemento do infinito, formando das entranhas da terra, através dos campos bioquímico, elétrico, magnéticos e todos os elementos que aqui foram aportados por cometas e por toda a evolução da vida, uma condição biológica, uma sopa primordial, um período favorável, representado por esse vapor, onde todos os elementos são engendrados para a formação da vida. Então, se você olhar aqui no nosso texto, olha lá, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Vejam como a poesia vai costurando a ciência, vai nos dando elementos interessantes, né? Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente do Éden e pôs ali o homem que tinha formado. Né? Ora, que jardim é este? Né? Jardim é um local propício para determinados cultivos e plantações. Né? Éden é a palavra para delícia. Né? Então tinha um jardim das delícias. Ora, qual é a delícia da suprema divindade Yahvé Elohim Adonai? Qual é a menina dos seus olhos?
Qual é a delícia do seu coração? É o seu propósito. Qual é o seu propósito? Que está expresso em Gênesis 1:26. Façamos um ser à imagem e semelhança do Criador. Então, este jardim de delícias é o próprio planeta, é o próprio universo, é o próprio ser humano. É um jardim das delícias de Deus, cumprindo o seu propósito e a sua realização. Este é o Éden de Deus. E pôs o homem que ali tinha formado. E é interessante que vai falar que é no Oriente, dá uma posição geográfica, né? Então, será que temos indícios de que a vida realmente tenha vindo mais do Oriente, né? Falam na África, falam ali nas regiões para aquele lado do mundo, né? Então diz que a vida vai surgir na mesma direção do Sol. Interessante esse paralelo, né? O Sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. A evolução da história humana acontece na mesma direção, né? A escrita também dos homens do Oriente não é da direita para da esquerda para a direita, mas é da direita para a esquerda. Ela cumpre o mesmo sentido do Sol, né? A escrita vem nesta direção, o Sol vem nesta direção e o homem evolui neste sentido, né? Então, tudo isso são figuras muito interessantes que a gente percebe aí no texto, né? Gênesis 18, 25. Gênesis 2, né? Bom, eu acho que por aqui nós já demos 50 minutos, acho que foi uma boa reflexão que nós já temos, e eu queria que você refletisse e meditasse acerca desses textos, né, de forma curiosa, interessante, e que assim, o nosso objetivo de maneira nenhuma é colocar algum empecilho no seu entendimento, né? Nós não temos essa intenção, não temos esse objetivo. Nosso objetivo é estimular você. Então, o que eu queria te dizer é, se esta visão, por algum motivo, trouxer embaraço à sua compreensão, se você acha isso tudo muito estranho, fique com a compreensão que melhor toca o teu coração para adoração, para sintonização, para busca do Deus de Abraão, Isaque e Jacó e também de Yeshua HaMashiach, o Messias de Deus, né? Mas se você caminhava insatisfeito, achando, poxa, a Bíblia acho que tem mais coisas, pode ser vista de uma outra maneira, aí nós entramos dando visões alternativas para que você também chegue ao mesmo resultado, que é ser cheio de Ruach Kadosh, do Espírito de Yahvé Elohim Adonai, através de Yeshua HaMashiach. Este é o nosso objetivo, mais do que qualquer outro, mais do que intelecções, mais do que explicações, por isso que o conhecimento para nós é um meio. Se o que nós estamos falando aqui tem te estimulado fortemente, use, ótimo. Se não, busque qualquer outra visão que te aproxime do Criador, que fale ao seu coração e faça você crescer e se desenvolver. Nós somos um movimento Consciência Hebraica. Eu quero estimular você a entrar nas nossas redes sociais, tem lá o YouTube, você vai encontrar o playlist do Infinito Amor e outras playlists de estudo nosso. Não deixe de entrar também no Telegram, que é uma verdadeira biblioteca, tem tudo que nós publicamos lá, nosso grupo no Telegram é o Consciência Hebraica. Visite-nos no Instagram e no Facebook, também estamos por lá. Esse é o Movimento Consciência Hebraica e nós te agradecemos por estar aqui conosco. Esperamos que você cresça infinitamente em Deus e que você possa viver o caminho do amor. Salam Aleikum, Shalom Adonai, que a paz do Senhor da vida esteja no teu interior.